Fala galera, beleza? Seguinte, vamos lá. Aqui vai ser a aula 2 do curso de montagem e manutenção de computadores que eu tô lançando. O que eu quero ressaltar é que assim, no primeiro vídeo a gente não conseguiu bater a meta que eu tinha imposto, que era de 10 seguidores e 100 views. Mas assim, para as poucas pessoas que estão acompanhando, eu acho que eles querem saber mais sobre o que eu tô passando e eu acho que eu tô tentando explicar da forma mais didática possível, mais simples, mais simplória possível para que seja entendido de forma fácil, tá? Nesse vídeo aqui eu vou falar para vocês se inscreverem no canal, deixarem um like, me ajudarem a compartilhar, porque isso vai ser importante para mim dar continuidade a esse projeto. Eu quero continuar esse projeto, quero lançar mais vídeos, quero continuar fazendo isso. E para isso acontecer eu preciso do auxílio de vocês, tá? Então sem mais enrolação, se inscrevam no canal, deixem um like, comentem dúvidas se tiverem, me chamem no Instagram ou aqui mesmo pelas mensagens que eu vou tentando responder, tá? Então é o seguinte, vamos lá, vamos começar. Essa aula 2 eu vou explicar o que é um CPU, o que é uma APU, o que são as memórias RAM e o que é a GPU, tá? Vou tentar explicar de forma dinâmica. Então primeiro vamos começar pela CPU. Eu vou explicar de uma forma fácil. A CPU, para a gente entender basicamente o que ela é. Ela é o cérebro do computador. Isso é a CPU. A gente entendendo que a CPU é o cérebro, é basicamente isso que a gente precisa entender. O cérebro, ele serve para quê? Enviar os comandos para poderem ser executados. Então, isso é o CPU, tá? Então, entendemos o que é um CPU. CPU é o cérebro. Daí a gente vai para o APU. O que seria o APU? O APU, ele é uma mescla entre CPU e GPU. Aí eu vou voltar nele depois. Primeiro eu vou explicar as outras coisas para chegar na GPU, para depois explicar o que é um APU, tá? Então vamos falar sobre memória RAM. O que é memória RAM? A memória RAM é uma memória de curto prazo. É uma memória que ela deixa armazenado dados para processamento do CPU. É onde ela vai armazenar as informações para o CPU executar. Então, por exemplo, abrir um programa. Aquele programa ele precisa das seguintes linhas de instruções. Essas linhas ficam armazenadas na RAM para serem executadas no comando do CPU. Então, quando o CPU mandar elas executarem, elas vão executadas porque elas já estão armazenadas ali. Então, fica mais fácil de entender dessa forma. Então, ela é uma memória de curto prazo. Ela armazena certas funções para poderem ser executadas de forma rápida pelo CPU, quando o CPU mandar. Isso é a memória RAM. Aí a gente tem o armazenamento. O que seria o armazenamento? Seria o HDD, que é o Hard Disk Drive, ou o SSD, o Solid State Driver. Quais são as diferenças de um para o outro, tá? O HD, ele usa aquele sistema tipo de disco de vinil antigo, sabe? Que tem a agulha de leitura do CD. Ele usa um CD magnético, que é onde você armazena os dados. Os dados ficam todos armazenados ali, dentro daquele polo magnético. Ele é uma coisa mais arcaica, mais antiga e tudo mais, mas tem uma durabilidade maior do que a do SSD, dos componentes eletrônicos. Então, essa é uma vantagem do HD, porém, a velocidade de leitura e gravação dele é muito baixa, então ele acaba sendo mais lento. Então, hoje em dia a gente usa mais o SSD, que a função é a mesma, armazenar dados, armazenar sistema operacional, tudo que a gente tem de armazenamento ali, fica tudo dentro do HD ou do SSD, tá? O SSD ele usa chips como armazenamento de memória, então ele tem uma velocidade de processamento de leitura e gravação muito maior, muito mais rápida, tá? Então é basicamente isso, é lá onde fica tudo armazenado, é como se fosse o nosso galpão, nosso estoque, onde a gente armazena tudo. Melhor ainda, é como se fosse a nossa casa. Tá tudo lá dentro da nossa casa. Tá nosso computador, tá nossa cozinha, tá tudo. Então, tudo lá dentro, tudo organizado. E a hora que eu quiser abrir uma geladeira, receber um comando de abrir uma geladeira, eu vou lá e abro porque a geladeira tá ali dentro do meu HD. Basicamente isso. Eu acho que deu para entender, né? Se não deu, vocês me falam o que vocês acharam, tá? Agora nós vamos para GPU. O que seria a GPU? De forma simples, prática e rápida de explicar. GPU é a placa de vídeo, é o chip de processamento gráfico, que é o Graphic Processing Unit, que é responsável pelo processamento de imagem e renderização. Basicamente, se a gente for levar em comparação com o corpo humano, a GPU serão os nossos olhos, ou seria uma fotografia que a gente vê já tudo ali. Então ela mostra o resultado final pra gente, tá? Então basicamente isso, a CPU ela é só o processamento e renderização de imagem, é isso que ela faz, tá? Ela recebe os comandos, junta todas as linhas de comando de instruções que o processador mandou, dos arquivos que estão armazenados na RAM,
para chegar na GPU e renderizar e processar, mostrar pra gente o resultado final. Isso é a GPU, tá? Agora eu vou voltar na APU. O que seria a APU? A APU é a mistura, a mescla entre processador e placa de vídeo, GPU. São quando os dois estão integrados no mesmo chip. O que acontece? Quando os dois estão integrados no mesmo chip, eu consigo ter no mesmo processador, no mesmo chip, está ali integrado na placa-mãe, que a gente conecta na placa-mãe, o processamento de dados do cérebro e o processamento de imagem e renderização do vídeo. É um chip só que consegue fazer tudo. Existem vários processadores que podem fazer isso, principalmente da Intel e da AMD, que são as que estão no mercado. Tem vários modelinhos. Qual que é o problema? Serve para jogos? Então, a AMD ela tem uma potência um pouco maior nas APUs para processamento de vídeo, na linha Ryzen. Então, ela tem um processamento de vídeo melhor que dá para jogar alguns jogos. Já na Intel, não. A Intel ela é mais focada nesses APUs só dar o vídeo para que a gente possa trabalhar. Então, você vai ficar muito limitado nesse ponto, tá? Você não vai conseguir fazer muita coisa aí, tá? Você não vai conseguir mudar muita coisa, uma qualidade gráfica, não vai ter muito frame para poder jogar, então o jogo às vezes vai ficar meio lento. Tem alguns APUs novos da AMD, são muito bons, dá até para jogar jogos em Full HD e tal, alguns modelos, né? Mas o ideal é se ter separado caso seja um intuito para jogar, ter separado a placa de vídeo do processador para poder ter um desempenho maior, tá? Então eu entendi o que é um APU, já entendi o que é uma memória RAM, já entendi o que é um HD. E agora a gente vai para a explicação do que? A gente vai para a explicação de como que funciona tudo isso aí, ó, na placa-mãe, tá? Então o processador vai estar conectado aqui no centro. Ele envia as informações, armazena os dados para execução de serviços aqui nas memórias RAM, certo? E executa, manda a linha de execução de comandos para os itens que ficaram armazenados aqui, temporariamente, tá? A GPU fica conectada no slot PCI, que está aqui embaixo, que não dá para ver nessa imagem, tá? Ela fica ali, conectada aqui, e ela que cuida da parte de renderização. Ou se for uma APU, vai estar bem onde fica o chip do processador aqui. As diferenças são que assim, existem muitos modelos de placa-mãe, de sockets, que é como eu expliquei no primeiro vídeo, que dá para você utilizar. É importante entender as diferenças desses processadores, entender que cada modelo é um modelo, que você precisa saber que processador que integra em que placa-mãe, se essa placa-mãe comporta as tecnologias que esse processador oferece, tá? Porque às vezes, mesmo que o socket seja o mesmo, a placa-mãe não fornece ou suporte as tecnologias que aquele processador tem. Aí às vezes cabe necessário uma atualização de BIOS, ou por exemplo, você vai pegar uma placa de vídeo das RTX novas que usam um slot PCI Express mais novo e você tem um slot PCI Express mais antigo. Não vai dar todo o desempenho que aquela placa pode dar porque ela está usando uma configuração menor. Então o que eu queria para essa segunda aula é explicar o que é um processador, o que é uma memória RAM, o que é uma GPU, o que é uma APU. E entender que tudo isso funciona integrado junto com a placa-mãe, que é o que vai dar vida para o nosso computador, que vai fazer a máquina funcionar. E o armazenamento, claro, que o armazenamento é o que a gente já entende de uma forma mais prática, porque a gente usa pendrive e tudo mais, e a gente sabe que é basicamente a mesma coisa, só que a diferença é com uma capacidade maior. O que eu recomendo para se aprofundar nisso é voltar nos sockets e entender bem melhor a parte de processador que cabe em cada tipo de placa-mãe, qual é o chipset para cada tipo específico que você vai trabalhar, que você vai usar. Entendendo isso, essa parte aqui é mais uma explicação teórica mesmo do que é tudo isso, de como tudo isso funciona, tá? Então essa foi a ideia desse vídeo, explicar isso para vocês. Para o próximo vídeo, aí sim eu vou pegar uma placa-mãe, eu vou mostrar para vocês, a gente vai fazer a conexão, vou mostrar como funcionam as conexões dentro da placa-mãe, da conexão da memória RAM, da conexão do processador. E eu tô com uma placa-mãe Intel e uma placa-mãe AMD aqui para mostrar as duas para vocês. Então, no próximo vídeo vai ter uma aula mais dinâmica, tá? Eu pretendo postar esse próximo vídeo até domingo, então espero que vocês dêem uma força nesse vídeo aqui, no vídeo anterior, me ajudem a divulgar, para que a gente possa dar continuidade a tudo isso. Espero que vocês tenham gostado. Me deem dicas do que eu posso melhorar,
de como eu posso deixar mais dinâmico essas explicações, o que vocês acham que seria melhor. E logo menos eu vou lançar o e-book para ensinar melhor para vocês as coisas, para vocês terem também a parte teórica ali. E no próximo vídeo a gente vai para a parte prática para ficar mais dinâmico, tá? E eu vou explicar sobre fontes também, o que são as fontes, como elas funcionam, o que a gente tem que se atentar quando a gente for comprar uma fonte. Então, no próximo vídeo vai ser isso, tá? E a parte prática. Então, de novo, espero que vocês tenham gostado. Me ajudem compartilhando o vídeo, deixem um like no vídeo, comentários, se inscrevam no canal, me deem essa força. No mais, muito obrigado e um ótimo dia para vocês, noite, seja lá o horário que vocês estiverem assistindo. Valeu, galera. É isso.